Olá pessoal, caminhando pelas ruas de Yokohama, vamos dar sequência em nossa série sobre a arquitetura histórica da cidade. Aqui bem próximo da Torre Jack, que nós já conhecemos no primeiro vídeo, encontramos essas paredes bem antigas. E como vocês podem ver, não pertencem a nenhum grande edifício como esses que nós vimos até agora. Mas essas paredes têm uma história bem interessante. Elas estão aqui há mais de 100 anos, porém só foram descobertas em 2014, apenas 6 anos atrás. Esses restos de tijolos pertenciam ao prédio de uma empresa chamada Kaitsugomei Gaisha. Essa empresa lidava com transporte e manuseio no porto de Yokohama e foi fundada em janeiro de 1877. Porém, não se sabe ao certo a data exata da construção desse prédio. Mas graças a uma foto encontrada pelos historiadores, sabe-se que ele foi construído na era Meiji, pois essa foto foi tirada em 1905. E é essa foto aqui, que mostra toda a fachada do edifício há 115 anos atrás. Mas esse edifício não suportou o grande terremoto de Kanto, que ocorreu no dia 1º de setembro de 1923 e desabou, restando apenas essas ruínas. Só uma observação aqui, pessoal, vocês irão ouvir muito ainda eu citando o terremoto de Kanto durante a história dessas construções. Simplesmente porque esse foi um dos maiores terremotos já registrados em todo o Japão. Por isso é impossível não citá-lo, pois ele é o divisor histórico de tudo que existia antes dele e o que sobrou depois, como por exemplo, essas ruínas. Essas ruínas foram milagrosamente deixadas dentro do prédio de reconstrução após o terremoto. Mas o prédio mais novo que foi reconstruído nesse local foi demolido em 2014 e só então foram encontradas essas ruínas que estavam guardadas dentro dele. Foram encontradas mais duas fotos bem interessantes. Essa daqui foi tirada logo após o terremoto. Podemos ver a Torre Jack, que sobreviveu ao desastre. E as ruínas que aparecem dentro deste quadro azul são essas paredes, que, como eu disse, foi o que sobrou do edifício após o terremoto. E essa outra imagem mostra a cidade em fase de reconstrução. E neste quadro azul, podemos ver um edifício que aparece pela metade. E ele está sendo destacado aqui porque foi dentro dele que essas ruínas foram deixadas e conservadas. Essas ruínas são um valioso patrimônio histórico que transmite o registro da arquitetura da empresa comercial japonesa que atuava no porto de Yokohama. E a memória do grande terremoto de Kanto até os dias atuais. Já estamos chegando no próximo edifício. Esse edifício foi construído pela própria cidade de Yokohama, primeiramente como antigo centro de promoção comercial e industrial da cidade, para reerguer o comércio e a indústria após o grande terremoto de Kanto.
É um exemplo representativo de construção realizada como parte dos esforços para se recuperar dos danos do terremoto. Com a adição de um novo prédio mais alto, esse local ganhou uma nova vida, funcionando atualmente como centro de mídia e comunicações de Yokohama. Abrigando também em seu interior o Museu do Jornal do Japão. Sua construção foi completada em 1929, sendo restaurada e ampliada no ano 2000. Esse edifício foi construído por um arquiteto britânico no início do ano de 1921, funcionando como Banco Russo-Asiático. Mas em 1923, esse prédio foi seriamente danificado pelo grande terremoto de Kanto, afetando principalmente suas paredes externas. Mas como vocês podem ver nessa imagem, esse foi um dos poucos prédios que ainda ficaram em pé nessa área, logo após o grande terremoto. Após a sua recuperação, ele deixou de funcionar como o Banco Russo-Asiático e passou a ter várias funções. Dentre elas, foi usado como consulado alemão, Banco da América e escritório de imigração de Yokohama. E atualmente funciona como La Banque du Loa, tendo como principal atividade a realização de festas de casamento. Esse edifício foi revisado pelo Conselho Municipal de Proteção de Bens Culturais de Yokohama. Por causa do seu estilo arquitetônico clássico antes do grande terremoto de Kanto, a parte mais antiga dessa construção, feita de concreto armado, pilares da ordem no segundo andar e o projeto da escadaria de mármore original, o edifício russo-asiático foi certificado como propriedade cultural tangível da cidade de Yokohama.
E vamos para o próximo prédio. Chegamos em mais um belo edifício, que atualmente é um dos mais importantes museus da cidade, chamado Arquivos da História de Yokohama. Esse prédio foi projetado pelo Escritório Britânico de Obras e foi construído para abrigar o escritório do Consulado Geral Britânico, tendo a sua construção completada em 1931. Sua arquitetura lembra uma casa georgiana do século XVIII, o que torna esse local ainda mais especial. Saber que em Yokohama existe uma casa georgiana, isso é um verdadeiro privilégio para a cidade, uma riqueza que deverá para sempre ser conservada. Para vocês terem uma ideia, resumindo rapidamente, a arquitetura georgiana surgiu na Grã-Bretanha e teve o seu auge entre 1730 até 1840. Foi uma das arquiteturas mais predominantes do século XVIII naquela região, e até hoje esse estilo está presente em muitas construções não só na Grã-Bretanha, mas em todos os países que foram colônia britânica também. Fora esse edifício, que hoje é um museu muito importante para a cidade, esse local onde situa-se essa árvore é de uma grande importância histórica para o Japão, pois foi aqui que o Tratado de Paz e Amizade entre Japão e Estados Unidos foi assinado em 1854. Esse episódio é conhecido também como o Tratado de Kanagawa. Só lembrando que 1854 foi o ano em que o Japão reabriu suas portas para o resto do mundo, após 214 anos de isolamento com o exterior. Esse edifício foi o escritório do Consulado Geral Britânico durante 41 anos, de 1931 até 1972. E funciona como Museu Arquivos da História de Yokohama desde 1981 até os dias atuais. E vamos encerrando a segunda parte desta série por aqui. Se cuidem, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!